Quando você olha para um mapa da América Central, dificilmente pensa em trens. A região é conhecida por praias, selvas, café e banana. Mas existe uma linha ferroviária que atravessa a Costa Rica de costa a costa, e a história por trás dela é assustadora. Para cada quilômetro de trilhos assentados, dezenas de homens morreram. Não foi acidente, não foi descuido. Foi uma combinação de selva impenetrável, doenças desconhecidas e uma ambição que não conhecia limites. Esta é a história da Ferrovia Atlântica da Costa Rica, e ela começa muito antes do primeiro trilho ser pregado. No final do século XIX, a Costa Rica era um país diferente de tudo o que conhecemos hoje. Isolado, pobre, com uma população que mal ultrapassava 300 mil habitantes, a maioria vivia no Planalto Central, uma região montanhosa onde o clima era ameno e o solo fértil. O café crescia ali como ninguém imaginava. As plantações se espalhavam pelas encostas e os grãos, depois de colhidos e processados, seguiam para a Europa, onde eram consumidos pelas elites parisienses e londrinas. Mas havia um problema enorme. O café precisava chegar ao porto, e o porto ficava no lado caribenho, do outro lado de montanhas cobertas por uma das selvas mais densas do planeta. A distância em linha reta era de apenas 150 quilômetros. No mapa, parecia simples. Na prática, era uma barreira intransponível. Não existiam estradas. As trilhas indígenas eram estreitas demais para carregar sacas de café. Os rios eram imprevisíveis, cheios de corredeiras e mudavam de curso com as chuvas. O transporte era feito por mulas, em jornadas que duravam semanas, com perdas enormes de carga e animais que morriam de exaustão. O custo logístico comia boa parte do lucro. A Costa Rica produzia um dos melhores cafés do mundo, mas quase não conseguia exportá-lo. Foi então que o governo tomou uma decisão que mudaria o destino do país para sempre. Em 1871, as autoridades assinaram um contrato com uma empresa americana para construir uma ferrovia ligando o Planalto Central ao Porto de Limón, no Mar do Caribe. O projeto parecia viável no papel. 150 quilômetros de trilhos cruzando montanhas e selvas em um país que mal tinha estradas. O que ninguém previu é que aquele contrato era, na verdade, uma sentença de morte para milhares de pessoas. O homem escolhido para liderar o projeto se chamava Minor Cooper Keith. Americano, nascido em Nova York, com apenas 23 anos de idade quando chegou a Costa Rica. Keith era jovem, ambicioso e não fazia ideia do que o esperava. Ele herdara o contrato de um tio que morrera antes de começar as obras. Agora, era ele quem teria que enfrentar a selva. A primeira coisa que Keith descobriu é que a Costa Rica não era o que ele imaginava. As chuvas eram torrenciais. Em alguns meses, chovia mais de 500 milímetros. O terreno era acidentado, cheio de ravinas e deslizamentos. Cada metro avançado custava dias de trabalho, mas o pior estava invisível. A selva carregava algo que nenhum engenheiro poderia calcular: doenças. A malária era endêmica, a febre amarela, constante. E não existia tratamento eficaz para nenhuma das duas. Os trabalhadores começaram a morrer antes mesmo de o primeiro trilho ser assentado. No primeiro ano, mais de 500 homens perderam a vida. No segundo ano, o número dobrou. Keith tentou de tudo. Trouxe trabalhadores da Itália pensando que europeus seriam mais resistentes. Vieram 2.000. Em meses, 500 estavam mortos. Trouxe trabalhadores da China. Vieram 1.000. A maioria morreu antes de completar um ano. Trouxe trabalhadores de outras partes da América Central, das ilhas do Caribe, de onde pudesse encontrar braços dispostos a trabalhar por um salário. Milhares chegaram, milhares morreram. Cemitérios improvisados surgiam ao longo do traçado da ferrovia. Alguns eram valas comuns, onde os corpos eram jogados sem identificação. Outros eram pequenos terrenos cercados, com cruzes de madeira que apodreciam com a umidade. Diziam os trabalhadores que cada dormente da ferrovia custava uma vida humana. Era exagero, mas não estava longe da verdade. As condições de trabalho eram desumanas. Jornadas de 12 horas sob sol escaldante ou chuva torrencial. Alimentação precária.
água contaminada, sem proteção contra mosquitos, sem médicos, sem descanso. Quem adoecia era deixado de lado, substituído por outro que logo também adoeceria. A empresa faliu em 1874, apenas 3 anos após o início das obras. O governo costarriquenho tentou assumir o projeto, mas não tinha recursos. Keith quase desistiu. Voltou aos Estados Unidos, buscou novos investidores, conseguiu empréstimos que pareciam impossíveis de pagar. Algo o mantinha indo. Talvez fosse a promessa de riqueza, talvez fosse a teimosia de não aceitar derrota, talvez fosse a percepção de que aquele projeto era maior que uma ferrovia. Keith percebeu que o café não era o único produto valioso da região. As terras ao redor do traçado eram férteis demais para serem ignoradas. E ele tinha uma ideia. Enquanto a ferrovia avançava metro a metro, Keith começou a comprar terras ao redor dos trilhos. Terras que ninguém queria porque eram cobertas de selva, difíceis de acessar sem valor aparente. Ele limpou áreas, preparou o solo e plantou bananas. A escolha não foi aleatória. Keith tinha observado algo que outros ignoravam. O mercado americano era voraz por essa fruta. As cidades do leste dos Estados Unidos cresciam rapidamente e a população urbana precisava de alimentos baratos e de fácil transporte. A banana era perfeita, crescia rápido, era nutritiva e podia ser colhida o ano todo. A primeira plantação deu certo, a segunda também. Em poucos anos, Keith tinha milhares de hectares de banana espalhados ao longo da ferrovia e descobriu algo que mudaria a economia da América Central para sempre. A ferrovia, que parecia um projeto condenado, se tornou a espinha dorsal de um império agrícola. Os trens não transportavam apenas café, transportavam bananas, milhares de toneladas por ano. E as bananas não iam apenas para a Costa Rica, iam para os Estados Unidos, para a Europa, para o mundo. Em 1899, Keith fundiu suas operações com a Boston Fruit Company, de Andrew Preston. Nasceu assim a United Fruit Company, que se tornaria uma das empresas mais poderosas e controversas da história da América Latina. A United Fruit controlava não apenas as plantações, mas os portos, os navios, as ferrovias e, em muitos casos, os próprios governos. A expressão República das Bananas surgiu para descrever países cujas economias eram dominadas por essa empresa. E tudo começou com uma ferrovia que parecia impossível. Quando a Ferrovia Atlântica foi finalmente concluída, em 1890, ela tinha custado mais de 20.000 vidas. O número exato ninguém sabe. Não existem registros completos. Os mortos eram, em sua maioria, trabalhadores anônimos, imigrantes pobres, que deixaram suas famílias em países distantes, esperando um retorno que nunca veio. Seus nomes não estão em livros de história. Seus corpos estão enterrados em valas comuns na selva costarriquense, sob a vegetação que cresceu por cima dos cemitérios improvisados. Minor Keith se tornou um dos homens mais ricos das Américas. A Costa Rica se transformou de um país isolado em um exportador global. A United Fruit Company dominou a economia da América Central por décadas, gerando riqueza e controvérsias, desenvolvendo regiões inteiras e, ao mesmo tempo, mantendo trabalhadores em condições que beiravam a escravidão. O preço da ferrovia foi cobrado em corpos, e a conta nunca foi totalmente paga. A ferrovia existe até hoje. Se você viajar por ela, vai passar por túneis escavados à mão com picaretas e dinamite, por homens que morriam de malária enquanto trabalhavam. Vai cruzar pontes que parecem impossíveis, suspensas sobre ravinas, onde dezenas de trabalhadores caíram e morreram. Vai ver trechos onde a floresta quase engole os trilhos, como se a natureza tentasse reconquistar o que foi tomado à força. É uma obra de engenharia impressionante, mas também é um memorial silencioso. Cada clique dos trilhos ecoa uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. A ferrovia que uniu um país, mas dividiu a humanidade entre os que lucraram e os que morreram para que outros lucrassem. Esta é a história que os livros de história raramente contam. A história de como o progresso tem um preço, e de como esse preço é quase sempre pago por aqueles que nunca colhem os benefícios. A próxima vez que você comer uma banana ou tomar um café da Costa Rica, lembre-se,
Atrás de cada grão, de cada fruta, existe uma ferrovia, e atrás da ferrovia existem 20.000 homens que morreram para que ela existisse. Se essa história te impressionou, tem muito mais onde essa veio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A próxima história está esperando.